Agora pode começar, tá? Oi pessoal, boa tarde. Agora a gente acertou aí os percalços de internet, agora deu tudo certo. Então, muito boa tarde para a turminha aí do YouTube, do pessoal do Instagram. Então, me apresentando, meu nome é Cláudia, eu sou professora de Educação Física, trabalho com o mundo corporativo já há mais de 20 anos, tenho formação também em algumas especializações na área da saúde e nos últimos anos, nos últimos 15 anos, eu me especializei em neurociência, onde eu quis entender um pouco mais os pilares que compõem a saúde do ser humano e principalmente a saúde mental, porque se nós não tivermos acesso a informações, a ferramentas, a gente pode adoecer. E eu, como professora de educação física, sempre trabalhei o físico e depois eu fui entender que uma coisa está completamente ligada à outra e uma coisa depende da outra. Então hoje o que nós iremos falar são os 4 pilares para uma vida saudável, tanto no mundo corporativo quanto fora dele, enfim, onde nós estivermos, nós somos um pilar composto por essas 4 saúdes. Não é o mais importante, mas é o que dá uma sustentação importante para a gente, é o pilar da saúde física. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada pilar, tá bom? Então para quê? Para que vocês aprendam, entendam ferramentas que vocês, como pessoas do RH que olham para as pessoas, que cuidam das pessoas, possam aprender algumas ferramentas e tentar aplicar, trazer para os seus colaboradores, para que todo mundo fique na mesma sintonia, nesse mesmo conhecimento de como eu sou, quem eu sou e o que eu posso fazer melhor por mim. Eu estando bem, obviamente, eu estou bem na minha casa, eu estou bem para minha família e eu estou bem no meu ambiente de trabalho, tá bom? Então vamos lá. No final, se vocês tiverem perguntas, se quiserem me interromper, enfim, fiquem à vontade. O assunto é bastante extenso, então eu vou tentar ser bastante objetivo aqui para que vocês não percam nenhuma informação, tá bom? Então vamos lá. O nosso principal pilar é o da atividade física, é o da nossa saúde física. O que compõe, pessoal, a nossa saúde do nosso pilar físico? Nós temos aí 4 pontos. A atividade física, o sono, a alimentação, que é super importante, e o gerenciamento do estresse. Bem, e também nesse gerenciamento do estresse entra uma questão fundamental que a gente precisa dar muita importância, que é o sono, tá? E a gente precisa ter uma autorresponsabilidade aqui com a gente. Uma coisa que as pessoas não sabem é o seguinte: nós, seres humanos, nós temos uma farmácia natural dentro do nosso corpo. Ou seja, se nós temos o hábito de começar a praticar atividade física, ou aí para quem já faz uma atividade física, teoricamente, metade dos nossos problemas já estão resolvidos. Eu, como professora, não tem jeito, tenho sempre que incentivar e falar da importância da atividade física. Bem, quando nós praticamos atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos, dentro dessa nossa farmácia interna, nós acionamos 3 hormônios muito importantes. A serotonina, que ela é um agente no bem-estar físico, a dopamina, que é um agente tranquilizador, e a endorfina, que ajuda a diminuir as nossas queixas, as nossas dores físicas. E aí uma coisa que eu queria falar para vocês, uma coisa que é muito boa. A atividade física, quando nós fazemos, esses hormônios, eles duram no nosso corpo de 24 a 48 horas. Ou seja, não tem jeito, não tem conversa. Acabou essas 48 horas, eu vou ter que fazer a minha atividade física novamente para eu poder estar bem. Sem falar, né, pessoal, que além de eu ter todos esses hormônios que me ajudam na minha saúde física e ela vai lá para mental, que nós vamos falar, você trabalha todos os outros sistemas, né? Nós temos vários sistemas dentro do nosso corpo e é mais do que sabido, é mais do que pesquisado que a atividade física retarda doenças, salva doenças e reduz doenças. Uma informação para vocês: o Brasil é o 2º país mais sedentário do mundo, ou seja, nós perdemos para os Estados Unidos, ou seja, a gente precisa mudar esse ranking, a gente precisa passar para o país que mais se exercita.
Nós somos muito sedentários e a gente precisa mudar isso. E, obviamente, com esse sedentarismo, nós trazemos muitas doenças para o nosso corpo, tá? E aí, pessoal, nós precisamos cuidar do nosso sono também. Então, a atividade física é importante, eu tive esses hormônios. Por que eu preciso dormir pelo menos de 6 a 8 horas aí por noite? Quem inventou 8 horas de sono? Na verdade, foram pesquisas feitas. E por que nós precisamos de 8 horas de sono? Porque cada 2 horas do nosso sono, durante a madrugada, ele é responsável por um processo dentro do nosso corpo. Então, as 2 primeiras horas a gente começa a dormir, as outras 2 primeiras horas ele começa a registrar o que não foi importante para você, o que é importante para você, para a gente ir lá para nossa memória. A terceira fase do sono é a nossa parte esquelética, muscular, os nossos órgãos, ele vai colocar tudo no lugar, ele vai relaxar tudo. E essas últimas 2 horas é uma repescagem. Então, aquilo que ele não conseguiu fazer, porque de repente você acordou na madrugada, você perdeu o sono, essas 2 horas finais, ele vem para recompor, para fechar, tá? Então, pilar da saúde física, a atividade física, o sono. Se a gente começa a ter insônia, se a gente começa a ter sonos picados, isso vai interferir na nossa saúde física, tá bom? E aí, consequentemente, no nosso desempenho no dia. Durante o dia, porque aí nós ficamos cansados, nós temos raciocínio lento, falta de memória e aí começa um estresse generalizado. Então o sono, na verdade, ele é um alimento extremamente importante para a gente poder descansar, organizar tanto a parte física quanto a parte mental para nós estarmos inteiros para o dia seguinte, tá? Terceiro item, a nossa água. Pessoal, é muito importante que a gente tome água durante o dia. E por quê? Todo mundo fala, precisa tomar água. No nosso corpo, ele é composto 70% de água. Ou seja, o nosso cérebro e o nosso corpo, os nossos órgãos, eles precisam de água. Como é que eu faço essa conta? Muita gente fala assim, eu tomo 2 litros de água por dia e tá tudo certo. Eu tomo 1,5. Eu tomo 4. Tá errado. Vamos fazer conta, tá bom? Esses 2 pode ser muito bom para mim, como pode ser muito ruim para você. Como é que a gente faz essa conta de quantos litros eu tenho que tomar de água por dia? Se eu peso 70 quilos, eu vou multiplicar por 0,35 ml de água. Então, isso vai dar 2,450. Ou seja, a pessoa que pesa 70 quilos, ela tem que ingerir 2 litros 450 ml. Quase 2 litros e meio de água. Se você pesa 80 quilos, essa conta vai para mais. Então, você vai ter que tomar 3 litros de água. Se você pesa 60, essa conta vem para baixo. E por que, pessoal, nem mais e nem menos? Porque o que é menos te faz falta, o que é mais te sobrecarrega. Em contrapartida, se você também toma pouca água, você prejudica todos os sistemas. E se você também toma muita água, se eu preciso de 2,450 e eu tomo 4 litros de água, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar o meu rim. Eu vou precisar fazer mais coletas, limpeza no meu corpo para ir no banheiro várias vezes e eliminar essas toxinas. Então a gente também sobrecarrega o rim. O que falta sobrecarrega e o que tem a mais sobrecarrega, tá bom? Então, lembrou da continha aí? Meu peso corporal vezes 0,35 ml de água, tá bom? Passa isso para sua família, passa isso para sua mãe, passa isso para os seus filhos. A água é indispensável. Outra coisa importante também, pessoal, a nossa coluna vertebral, ela tem os nossos discos ali entre as vértebras, tá? Esse disco, ele é abastecido também com água. Se a gente também não hidrata esse disco, ele começa com ressecamento. E aí, ao longo do tempo, a gente pode ter artrose, artrite, por falta desse ressecamento do nosso disco intravertebral. Então, só estou dando alguns exemplos para vocês virem o quanto o consumo de água ele é exatamente importante. Então, deixa uma garrafinha na sua mesa,
coloca um aplicativo, coloca um alarme, enfim, tá bom? Para vocês prestarem atenção, para não deixarem de tomar essa água. E assim, não é, eu tomei água ontem, esqueci, vou tomar daqui 2 dias. Sinto muito, são todos os dias, tá bem? Como a atividade física, indispensável a gente cuidar do nosso corpo todos os dias. E o nosso sono, a gente precisa dormir bem todas as noites. E o 4º ponto aí do pilar da saúde física é o quê? É a alimentação. Pessoal, a forma mais saudável de nós nos alimentarmos é o que vem da terra. Então, quanto mais a gente descascar, né, melhor para o nosso corpo. Então, hoje, devido à nossa vida, essa correria, esse estresse, trabalho, um monte de coisa para fazer, a gente, obviamente, procura o mais fácil. Então, a gente procura fast food, a gente procura comidas congeladas, a gente procura tudo que possa facilitar a nossa vida pelo cansaço. Cuidado, porque uma comida que fica muito tempo congelada, imagina a quantidade de conservantes que tem ali para durar aquela comida ali no seu freezer. Então, o que vai acontecer? A hora que você comer, você vai trazer um monte de coisa que não é legal, é gostosa, mas que não é saudável para o seu corpo, tá bom? Cuidado com alguns alimentos, pessoal, a gente até pode falar isso num outro momento. Tem alguns alimentos, né? O açúcar excessivo, a farinha branca excessiva, ela traz um cansaço, ela traz uma leve depressão. Estudos estão sendo associados com relação ao trigo, né? A farinha branca, o que traz no seu corpo? Traz vários processos inflamatórios. Então, às vezes, você pode estar com um cansaço, com uma alergia no seu corpo e você não sabe de onde é, uma dor de cabeça, um cansaço após o almoço, porque você ingeriu muita farinha branca e você, às vezes, não sabe o que é isso. Então, dá uma olhada nessa alimentação, conversa com uma nutricionista, tá bem? Que, com certeza, eles vão te orientar infinitamente melhor do que eu, tá bom? Mas a gente trabalha com essa associação. Cuidado com alguns alimentos que ao invés de te trazer energia, te tira a sua energia, tá bom? E aí, pessoal, falamos desses 4 pontos que compõem a saúde física. E agora nós vamos para a nossa saúde mental. Então vamos lá. O que é a saúde mental? Nada mais é pela formação dos nossos pensamentos. Ela está ligada, ela está relacionada da forma de como nós enxergamos a vida, as exigências que nós fazemos das pessoas e nós mesmas, como a gente se harmoniza, como a gente organiza os nossos desejos, as nossas capacidades, as nossas ideias e as nossas emoções. Então, isso é saúde mental. Bom, curiosidades aqui importantes. Nós temos mais de 60 milhões de pensamentos por dia. Imaginem vocês acordarem e já começarem todos aqueles pensamentos vindo e indo e chegando e ficando, e uns ficam mais e outros ficam menos. Imagina você para conseguir administrar tudo isso. Como eu filtro meus pensamentos? O que é de fato importante para mim? O que de fato é real? Que pensamentos me paralisam? Que pensamentos me colocam para frente? Que pensamentos que me fazem ter alegria, vivacidade? Que pensamentos que me derrubam, que me entristecem, que me deixam assim às vezes o dia inteiro, a semana toda? Será que o que você está pensando é realmente real? Será que o que você está pensando realmente está acontecendo naquele momento na sua cabeça? Queria dizer uma coisa para vocês. A saúde mental, ela é muito responsável por quase todas as nossas ações e as nossas emoções, se não todas. E nós somos responsáveis pelo gerenciamento dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Aí vocês vão falar, nossa, Cláudia, mas é possível isso? Sim, é possível isso sim. Sabe como? Se eu tenho pensamentos muito pessimistas, muito derrotados, muito tristes, eu mando uma mensagem para o meu cérebro que eu estou triste, que eu estou ansiosa, que eu estou preocupada. E aí o cérebro,
ele é muito obediente, porque ele faz o que você manda. E aí uma coisa que eu queria dizer para vocês, não é o corpo que tem o controle sobre o cérebro, é o contrário. Para vocês estarem nessa palestra aqui hoje, por exemplo, vocês mandaram um comando para o cérebro. Ah, eu tenho a palestra às 15 horas, eu vou ligar meu computador, eu vou sentar, eu vou para a sala de reunião. Olha quantos comandos vocês deram para o físico agir e vocês estarem onde vocês estão agora. Então nós temos sim o controle dos nossos pensamentos e, consequentemente, das nossas emoções. O que eu queria dizer para vocês? Quando nós temos esses pensamentos que não são tão legais com a gente, que não são tão bons com a gente, o que acontece? A gente manda uma informação para o nosso cérebro assim, putz, hoje eu tô chateado, hoje eu tô magoado, hoje eu queria ficar na cama dormindo, hoje eu tô muito chateado. O cérebro, ele vai entendendo a mensagem que você vai dando para ele. E aí o que ele faz com você? Exatamente a mensagem que você está dando para ele. Quando ele tem muita informação com pensamentos ruins, ele derrama no seu corpo hormônios como o cortisol e a adrenalina. São hormônios de alerta. Lembra que eu falei dos hormônios da atividade física? Mas aqueles são os hormônios bons. Lembra? Da serotonina, da dopamina, da endorfina, que são hormônios muito bons. Por quê? Porque quando você está fazendo atividade física, você está dando informação para o seu corpo que você está bem, que você está motivado, porque a gente vai para uma atividade física muito desperto, com muita vontade, com muita motivação. Então deu ali 20 minutos, você ali fazendo a sua atividade física, o cérebro já entende que você está legal, que você está bem, então ele derrama esses hormônios positivos em vocês. Ao contrário de uma saúde mental pessimista, eles vão derrubar esses hormônios que eu falei para vocês em excesso. O cortisol e a adrenalina é extremamente importante, nós precisamos deles, sabe quando? No momento de estresse, no momento de uma fuga, no momento que, por exemplo, vem um ladrão te assaltar e aí você sai correndo. O que vai ser acionado para você imediatamente é o cortisol e a adrenalina, para você sair correndo. Depois tem coisas que a gente faz que a gente até fala, nossa, meu Deus, eu fiz aquilo e eu nem imaginei que eu estava fazendo aquilo. Exatamente pela velocidade da informação, do pensamento e do seu corpo em corresponder, tá bom? E o inverso, pessoal, também é igual, é proporcional. Se eu tenho pensamentos otimistas, se eu consigo controlar, gerenciar isso, o cérebro entende da mesma forma. O que ele vai mandar para mim? A serotonina, só que muito mais dopamina. Sabe o que é dopamina? É um hormônio tranquilizante, é um hormônio que baixa a sua frequência. A serotonina é do bem-estar, a serotonina ela é da motivação e a dopamina ela dá aquela baixada na nossa frequência, tá? Então quando a gente diz assim, é possível controlar tudo isso? Sim, é possível controlar tudo isso, tá? Esse aumento, pessoal, de cortisol e adrenalina no seu corpo, ele também faz a gente ganhar peso, ele baixa a nossa imunidade, eu vou explicar por quê, tá bom? E a gente adoece. Então muitas pessoas vivem doentes, às vezes falam, nossa, acabei de sair de uma gripe, nossa, entrei numa faringite, nossa, tô de cama, exatamente porque tá num estado de estresse tão alto, tão elevado, que você só manda essa mensagem pro teu cérebro, só essa mensagem pro teu cérebro, e ele vai derramando esses hormônios ruins, esses hormônios negativos. Por isso que é importante a gente ter a autorresponsabilidade da atividade física para hormônios bons serem derramados no seu corpo, a nossa autorresponsabilidade de gerenciar o que você está pensando e organizar tudo isso. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho como organizar? Tem sim, pessoal. Uma dica aqui para vocês. Procurem ter uma agenda. Mas não é uma agenda de trabalho. É uma agenda assim, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. A gente costuma chamar de diário de bordo. O que é isso? Você é o piloto. Você vai ter o controle. Então, se você já faz isso à noite, eu, por exemplo, faço o meu todas as noites, uns 20 minutos antes de eu dormir.
E aí o que eu faço? Eu já coloco lá. 5h30 da manhã acordar, 6 horas na academia. Hoje era exatamente 5 para 6 da manhã. Eu estava na academia porque eu não abro mão disso pra mim, é o meu cuidado. Se eu não estiver legal, se eu não estiver bem, eu não consigo estar aqui passando todas essas informações para vocês. Então é legal vocês criarem um diário de bordo. E exatamente assim, detalhe por detalhe. 8 horas da manhã o meu café, 9 horas da manhã minha primeira reunião, enfim. Quando você foca e você fecha o que você tem para fazer, lembra dos 60 mil pensamentos? Você fecha isso. E aí não vem tantos pensamentos que a gente se perde e que às vezes a gente abraça esse pensamento de uma tal forma que a gente fica com ele o dia inteiro, a gente fica com ele a semana toda às vezes. Então será que não é dar um clique? Será que não é você falar, poxa, mas eu tô precisando pensar nisso agora? Peraí, deixa eu voltar aqui para minha prioridade. Qual é a minha prioridade? É a minha agenda. E aí, pessoal, quando nós temos essa agenda séria, objetiva, assertiva, organizada e que também essa agenda inclua vocês, um autocuidado com vocês, a gente se blinda e a gente não deixa esses pensamentos que não precisam vir atordoar a gente, tá? Vocês já se pegaram assim? Um exemplo, tô fazendo aqui um relatório, tô aqui trabalhando, de repente eu paro, vem um negócio lá da minha casa. Nossa, será que eu tirei o feijão do freezer? Será que eu deixei o negócio em cima da mesa? Será que eu... E aí você fala, bom, eu tô aqui, né? Eu tenho que trabalhar, não tenho como voltar lá. E aí você fica lá na sua casa um bom tempo. Aí você vai ligar pra alguém, vê se eu tirei o feijão do freezer e tal. Não é assim? E aí depois você fala, opa, preciso voltar pro meu trabalho. E aí eu volto e foco aqui. Então, pessoal, foca, se blinde e priorize pra gente esvaziar a nossa mente. Não tem dia que a gente chega lá no final do dia e a gente tá morto, a gente tá cansado, a gente até tá com dor de cabeça. Por quê? Porque imagina todos esses pensamentos, 60 mil pensamentos vindo na cabeça de vocês. Todos esses são importantes? Todos esses, de fato, você precisa olhar para ele agora e dar atenção para ele agora? Olha ele depois, conversa com ele mais tarde. E com isso a gente vai esvaziando a nossa mente, a gente vai ficando com mais leveza. E outra coisa, quando nós damos foco para a nossa agenda, quando nós damos foco para a nossa saúde mental, nós conseguimos fazer tudo que nós temos que fazer e no final do dia parece que não, mas a gente sai um pouquinho mais inteiro, porque você se blindou, você se cuidou e você deu importância pro que é real, tá bom? Então, queria dizer uma coisinha para vocês, algumas dicas aqui. Nós temos 2 sistemas dentro do nosso corpo. Nós temos o sistema simpático e o parasimpático. O simpático, ele não tem nada de simpático. Quando você começa a ficar agitada, ansiosa, nervosa, você manda informações lá para ele e ele libera todos esses hormônios do mal que eu falei para vocês. O parasimpático, ele é o mais agradável. É ele que libera aqueles hormônios bacanas que eu disse para vocês. Só que é o seguinte, o confronto é muito grande. E sempre quem ganha mais é o simpático, o ruim, que não tem nada de simpático. Ele derrama sobre nós o dia inteiro cortisol e adrenalina, o que faz nós ficarmos ansiosos, o que faz isso mexer até com o nosso físico. Então, uma dica para vocês, o embate, ele é muito forte, então é uma briga constante desse simpático com o parasimpático. E sabe quem decide isso, pessoal? Por incrível que pareça, os nossos pensamentos. Então, se eu tenho pensamentos bacana, otimistas, por pior que seja a minha vida, tá? Porque a gente pode estar num momento complicado, a gente pode ter perdido alguém da nossa família, principalmente no momento que nós estamos vivendo, mas uma coisa legal, a gente pode mentir para a mente, a gente pode enganar a mente, sabe por quê? Porque a mente é traiçoeira, a mente não é nossa amiga, a mente, ela mente para nós o tempo todo, então quem dá o comando aqui tem que ser nós, tá bom?
não ela para você. E um exemplo bem simples para você entender. Quando nós subimos num cavalo, para quem já andou de cavalo, eu subi no cavalo. Se eu for reto, eu tenho que pegar as rédeas e fazer isso aqui. Ele vai entender que ele tem que ir para frente. Se eu quero ir para a direita, o que eu faço? Eu coloco as rédeas para o lado direito e ele entende que ele tem que ir. Para o lado esquerdo é a mesma coisa. E para parar, eu puxo. Eu não estou dando comando e ele não fez o que eu pedi? É exatamente o que você tem que fazer com a sua mente. Você tem que dar o comando. A gente não manda filho jantar tal hora, tomar banho tal hora, estudar tal hora. A gente não dá os comandos e eles não obedecem, teoricamente. Então a gente tem que dar esses comandos para nós, tá bom? Uma outra dica importante para vocês, pessoal. Cuidado com o que você pensa, tá? Por quê? Se eu tenho um pensamento pessimista, triste, derrotador, eu vou gerar uma emoção triste, eu vou gerar uma emoção de tristeza, eu posso até chorar, eu posso ficar apática. E isso chega aonde, pessoal? No nosso físico. Então, se eu tô ansiosa, por exemplo, eu posso ter uma crise de ansiedade, eu posso ter sudorese, eu posso ter taquicardia, eu posso ter uma respiração mais ofegante. E às vezes você fala, meu Deus, por que está acontecendo tudo isso comigo? Porque veio lá de um pensamento. Tudo surge de uma conexão com outra conexão dentro do seu cérebro que deu o pensamento. Esse pensamento vai gerar uma emoção e que ela vai gerar uma ação fisiológica. Então, cuidado com as crises de ansiedade, cuidado com as crises do pânico. O que é a crise do pânico, pessoal? E vocês aí do RH devem estar vivendo muito isso, né? Com colaboradores, com as empresas, com os clientes, com tudo que vocês estão vivendo. Exatamente porque a falta de gerenciamento, né? É uma ansiedade tão grande de fazer tudo o que a gente tem que fazer e não só isso, né, pessoal? Nós tivemos que dar conta da noite, exatamente, da noite para o dia, o que nós íamos fazer. Em março, o vírus chegou, ninguém mais saiu de casa, ninguém mais trabalhou, foi home, foi aquela loucura, a gente não viu a família, né? Então, e aí depois a gente teve que se preparar para isso e agora a gente está se preparando para um novo momento, né? Dessa retomada aos poucos, de vacina, enfim. Muita gente perdeu muita gente conseguiu superar essa fase, mas eu queria dizer para vocês que na pandemia as saúdes mais afetadas, elas foram, em primeiro lugar, a mental e hoje a segunda física. Por quê? Porque as pessoas engordaram, as pessoas adoeceram e as pessoas adquiriram doenças que não tinham antes da pandemia por falta de atividade física. Nós, hoje, profissionais de educação física, estamos sendo tão procurados para as pessoas retomarem, porque as pessoas enxergaram a importância de se praticar atividade física aliada a uma saúde emocional, tá bom? Então, vamos lá. Um pensamento bom gera uma emoção boa que te traz uma ação fisiológica muito boa. Quando a gente acorda animada, a gente toma um banho, a gente escolhe uma roupa diferente, a gente faz uma maquiagem, não é? Os homens também, faz a barba, bota um terno, bota uma gravata diferente, porque tudo parte do pensamento, tá bom? E como é que a gente faz isso, pessoal? O que é isso? Isso nada mais é que mindfulness, atenção plena no que você está fazendo. Quando nós fazemos, né? Quando nós estamos no foco, na atenção plena do que nós estamos fazendo, realmente a gente fica mais centrada e realmente a gente executa melhor as nossas atividades. Então, assim, foco, atenção plena no que você está fazendo. Vocês sabiam que se eu tô lá lavando a minha louça, por exemplo, tô lá vendo meu prato, meu copo, meu talher, isso é atenção plena? Isso é uma forma de meditar, isso é uma forma de acalmar a mente. Por exemplo, se eu vou lavar o meu carro e eu estou concentrada em lavar o meu carro, olhando o vidro, olhando o pneu, olhando porta, olhando tudo, isso é uma forma de meditar.
E a meditação, pessoal, algumas pessoas têm um preconceito de achar que a meditação eu tenho que ficar 8 horas ali, como os budistas, os monges. Não é nada disso. A meditação é atenção plena naquilo que você está fazendo. E quando você tem atenção plena no que você está fazendo, você esvazia um pouco a sua mente, você acalma um pouco a sua mente. Tá tranquilo? Tá dando para entender aqui? Então, ó, nosso pilar da saúde física, aqueles 4 pontos que a gente tem que cuidar. A nossa saúde mental, ela é gerida pelos nossos pensamentos, e o que a gente tem que ter? Esse autocontrole e esse gerenciamento do meu pensamento e da minha emoção. E quais são as ferramentas que eu posso ter aí? Atenção plena em tudo, mudança de mindset. O que é mudança de mindset, pessoal? Ah, eu vivo deprimido, eu vivo chateado, ah, isso não vai dar certo, ah, isso eu não consigo. Muda isso, né? Aquilo que te incomoda, as crenças que você tem sobre você mesma, aquilo que te sabota, muda isso, né? Porque o cérebro, nós temos tantas competências, tantas inteligências, tantas habilidades, mas o cérebro, ele insiste em puxar a gente para baixo. Ele insiste em dizer, ai, não vai dar certo, ai, é muito difícil, isso eu não consigo, ai, eu não tenho tempo. Parou. Muda esse mindset. Eu sou inseguro? Eu não preciso estar inseguro, porque se eu estou onde eu estou, eu tenho competências, eu tenho habilidades. E nós, pessoal, temos muito mais habilidades, inteligências, competências, valores, virtudes do que crenças. Porque crenças é uma crença, é o que foi colocado dentro da gente. Que posteriormente a gente pode falar um pouco mais aprofundado sobre isso. E essas crenças, elas fazem parte da nossa saúde mental e elas nos paralisam. Então, ó, muda esse mindset, afasta o que te paralisa e traz para perto de você o que te faz inteiro, o que te faz real. E lembrem-se que vocês têm muito mais competências do que crenças, tá? E aí, pessoal, só uma dica que eu queria dizer para vocês da galera do RH. O ano de 2020, eu não sei se vocês têm esse dado, foi vendido 56 milhões de frascos de Rivotril. Ou seja, nós preferimos ir na farmácia externa, né, do que acionar a nossa farmácia interna. Eu não sei se vocês já observaram, mas abre uma farmácia em cada esquina do nosso bairro. Na minha rua, por exemplo, uma rua atrás da minha casa, por exemplo, abriram 4 farmácias, uma ao lado da outra. Então, assim, a indústria farmacêutica está entendendo, né, que está ganhando muito dinheiro porque a gente vai lá e compra esses remédios. Então, a gente precisa ensinar para as pessoas essas ferramentas e dizer para elas que a gente tem a nossa farmácia interna. É só acessar, pessoal. Viu lá o pilar físico? É só a gente acessar a atividade física, o nosso sono, a nossa alimentação e a nossa água. Saúde mental aqui. O que a gente tem que acessar? Bons pensamentos. Ah, Cláudia, mas é muito difícil no momento que a gente está vivendo. Muda esse mindset. Para de falar tá difícil. Para de se paralisar. Muda isso. E isso sai da onde, pessoal? Daqui, tá bom? Sempre daqui. É daqui pro resto, tá? E aí, rapidinho aqui, a gente vai falar da saúde emocional. Então, pessoal, o que é saúde emocional? Falamos lá da física e falamos da mental. O que é a saúde emocional? É a capacidade de controlar e de gerenciar as alterações de comportamento que influenciam as nossas atividades cotidianas. Então, essa saúde emocional, ela interfere de fato na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Então, lembra que eu falei? Como que você, através de um pensamento, de uma emoção, como é que você lida com tudo isso, né? Você consegue ter o controle de tudo isso? Você perde o controle? Você é irritado? Você fica agressivo? Você é uma pessoa que coordena melhor, que enxerga melhor, que para e observa tudo isso, que se observa? Então, pessoal, quando a gente tem uma emoção que vai contra os nossos princípios,
a gente precisa parar e avaliar da onde está vindo essa emoção, né? Por que eu estou tratando meu colega assim? Por que em casa eu estou agindo assim? Lembra, isso tem a ver lá com a saúde mental. Então, a sua saúde emocional, ela está ligada diretamente com a sua saúde mental. Então, o que eu penso, o que eu trago para mim é a emoção que eu vou ter. Essa emoção é real? Eu preciso ter essa emoção o dia todo? Como é que eu controlo essa emoção? Uma dica que eu queria dar para vocês, tá bom? É importante a gente manejar as nossas emoções, né? E a gente tem muito mais emoções perturbadoras, como a raiva, né? Como o rancor, como a tristeza, como o desânimo. Então a gente precisa olhar para tudo isso e perceber, eu preciso ter essa emoção, eu preciso estar com essa emoção. Da onde está vindo essa emoção? Está vindo lá daquele pensamento. E também pode estar vindo lá daquele pensamento por falta de uma atividade física, por falta de você cuidar dos 4 pontos do pilar da sua saúde física. Então vocês perceberam como uma coisa está ligada à outra? E vocês perceberam como nós temos que ter autorresponsabilidade sobre nós para gerenciar tudo isso? Nós cuidamos da família, nós damos conta do nosso trabalho, nós entregamos projetos, nós fazemos ações voluntárias, nós fazemos tudo. Então a gente precisa entender que nós somos um ser humano e que nós somos compostos por todas essas saúdes. E vocês perceberam que uma não estando bem é o efeito dominó. Eu vou vindo aqui, 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 aqui. Na minha opinião, não mais é importante. A saúde física é um pilar que você tem que deixar muito bem estruturado. Porque se você estivesse doente hoje, por exemplo, você não estaria aqui comigo. Você estaria num hospital ou na sua casa tomando remédio acamado. E às vezes você pode adoecer por conta de uma saúde mental doente, por conta de uma saúde mental que não está te favorecendo, tá? Então sempre lembrem-se disso, é tudo uma conexão e nós estamos ligados diretamente com todas essas saúdes. Para finalizar, nós temos a saúde espiritual. A saúde espiritual, ela não trata de religião, ela trata de propósito. Então é importante também você saber para que você veio, o que você está fazendo aqui, né? Quem é você no universo, qual a sua missão, qual o seu propósito, o que você vai deixar, o que você está construindo. Isso faz parte de todas essas saúdes, de todos esses pilares. A gente precisa acreditar em alguma coisa, seja lá o que for. Primeiro em você, né? E que você tenha uma saúde espiritual abrangente. O que é isso? Lá no seu diário de bordo, faça uma oração, se conecte com o que você acredite, acalme seu coração, acalme sua mente. Então aí isso é com cada um, né? Existem várias religiões, então muitas pessoas vão para as religiões para ter esse equilíbrio, muitas pessoas não vão para a religião e se espelham na sua própria espiritualidade, né? No universo, no que a vida tem de bom para te oferecer e na verdade quem eu sou. O que eu vim fazer. E aí, pessoal, tudo isso que eu disse para vocês é autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento, eu consigo gerenciar as minhas emoções e eu consigo gerenciar os meus pensamentos. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. E nós não podemos ter nenhuma dúvida sobre quem nós somos. Nós não podemos titubear sobre nós. Então, às vezes as pessoas te agridem, as pessoas te falam alguma coisa, mas aí é bom vocês lembrarem que isso não tem a ver com vocês, isso tem a ver com elas, porque às vezes elas não aprenderam todas essas ferramentas que vocês aprenderam, tá bom? Então, assim, eu tô aberta para perguntas, e aí vocês, enquanto RH, como é que vocês lidam com isso, como é que vocês cuidam disso? Então, é muito importante vocês primeiro aprenderem essas ferramentas e saberem que existem, né? As pessoas precisam de remédios, sim. Graças a Deus a indústria farmacêutica está aí para nos ajudar, grandes cientistas nos ajudam, grandes médicos, mas a gente pode diminuir essa lista de remédios na farmácia externa e a gente aumentar essa lista de benefícios que a gente tem dentro dessa farmácia interna, né? E aí eu acho que uma dica importante para vocês do RH, pessoal,
fazer um mapeamento, um diagnóstico nessas 4 saúdes, de identificar como os funcionários de vocês estão, como eles se encontram, qual é a real necessidade, para que vocês promovam um programa de qualidade de vida assertivo, porque às vezes a gente acha assim, eu vou trazer uma aula de alongamento, eu vou trazer uma oficina de yoga, eu vou montar um grupo de corrida e caminhada, mas isso é o que você acha, né? Isso é o que eu acho. Então nada como a gente tirar uma fotografia dos colaboradores, entender como eles estão nesses 4 pilares, e aí sim, isso vira um diagnóstico, isso vira um mapeamento real, e a partir disso a gente vê como os seus funcionários estão, e aí sim é desenvolvido um programa, né? Que eu posso ajudar vocês, obviamente, junto com a Paromed, e a gente pode falar melhor sobre isso. Bem, eu tô aberta a perguntas, o assunto é muito amplo, eu quis apenas passar algumas ferramentas para vocês, tá bem? Queria dizer só algumas coisas para vocês com as minhas considerações finais, tá? Anota aí que isso é importante. Entenda que nós vivemos no mundo real. Não se compare com ninguém, porque você é absolutamente único por todas as competências que você tem. Crie estratégias para evitar situações que afetem a sua saúde emocional. Se aquela pessoa te irrita, aquilo te irrita, foge daquilo. Não deixa aquilo te contaminar. Desenvolva a capacidade da resiliência. Desenvolva a capacidade de ter um problema, observar esse problema, entender esse problema e organizar esse problema, dar conta desse problema, ser resiliente a esse problema. Principalmente vocês de RH, que eu acho que são muitos, né? Reconheça no outro que às vezes ele pode ter um comportamento que ele não gostaria de ter, exatamente porque faltam essas ferramentas para ele. Isso que vocês aprenderam, tá? E uma coisa que eu queria dizer para vocês, esteja no aqui e agora. Isso é mindfulness, isso é atenção plena, né? Se blinde para que as flechas não venham. Outra frase que eu acho que vale $1 milhão: esteja onde seus pés estão. Seus pés estão aqui comigo, esteja comigo. Não adianta seus pés estarem aí na sua mesa e a sua cabeça está num turbilhão, porque a gente vive com um pé lá no passado e um pé lá no futuro. E o agora? Porque de fato, se vocês observarem na vida, nós só temos o agora, a gente só tem isso aqui. Daqui 5 minutos a gente não sabe o que vai acontecer e o que passou, já passou. Quando a gente começou a nossa palestra, já passou, né? Agora a gente está caminhando aqui para o futuro que a gente não sabe nem se vai chegar, tá bom? E outra coisa, esteja onde a sua respiração está. Você está respirando aqui comigo? Respire aqui comigo. E a última dica, dê um momento de estresse, dê um momento de pânico, dê um momento de ansiedade, para tudo que você está fazendo, tudo. E respire profundamente 3 vezes. Tenha uma respiração consciente, inspirando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. 3 vezes isso, sentada onde você estiver. Porque, lembra, você está ali no meio das flechas, você está ali numa ansiedade, você respira, você engana seu cérebro, você manda uma mensagem para ele que você está bem. E o que ele vai fazer? Soltar aqueles hormônios parasimpáticos, que são os legais. Lembra? A serotonina, a endorfina e a dopamina, tá bom? Então é isso. Lembrem-se sempre de estar onde seus pés estão, tá bom? Vamos lá para perguntas. Quem tem perguntas? Ficou claro, pessoal? Querem mais alguma informação? Por favor, estou à disposição. Falaram aqui se é preciso muita disciplina, né? Na verdade estão afirmando que precisa de muita disciplina para conseguir acompanhar todos os pilares, né? Pessoal, precisa de disciplina, porque sabe o que é isso? É autorresponsabilidade, né? Porque nós temos disciplina com todo mundo. A gente não tem disciplina com o nosso trabalho. A gente tem que entrar às 8, a gente chega às 7h30. A gente tem que ir embora às 6, a gente vai embora às 19. A gente não tem disciplina com a família, né? De cuidar da família, de filho, de marido, principalmente quem é casado. E a gente vai pondo muitas coisas na frente. E quem vai ficando para trás? Nós, né? Então, de uns anos para cá, pessoal, vocês podem falar, nossa, meu Deus, ela dá conta disso. Tem dia que eu quero dormir, tem dia que eu tô cansada e eu falo assim, não, eu vou ficar, eu quero minha cama, eu quero o meu cobertor. Só que aí eu falo, chega, eu vou
eu vou para minha atividade física, porque é um autocuidado comigo. E ela me faz tão bem, ela me renova tanto todos os dias que eu não consigo mais ficar sem. E aí eu volto da atividade física e eu pratico uma meditação ativa de 10 minutos. Às vezes eu só sento, eu só respiro, só organizo e obviamente eu tenho a minha agenda, o meu diário de bordo, que isso me ajuda muito. Então, gente, é dedicação, mas vem antes a determinação, né? É um projeto de vida, é um projeto de construção, tá? E que a gente não constrói isso da noite pro dia, isso são anos, né? Que a gente vai procrastinar, que a gente vai se enganar, que o cérebro vai te enganar, mas você tem que ser mais forte do que ele, tá bom? Pessoal, nós temos um canal no YouTube que chama Celebre Qualidade de Vida. Eu abasteço esse canal com 2 vídeos semanais. Então lá tem aulas, tá bom? Tem meditação, tem yoga, tem aulas para manutenção do físico corporal. Não é um canal voltado para emagrecimento, é um canal voltado para manutenção do físico corporal. Se inscrevam lá, tá bom? Se vocês precisarem de ajuda, as meninas têm meu contato, meu e-mail, podem me escrever, enfim, o que eu puder ajudar vocês, estou à disposição. Tem mais pergunta, Gabi? Não, acho que foi isso, claro, ficou muito legal o conteúdo. Pessoal, então eu acho que é isso, né? O nosso tempo está esgotando. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Não? Então é isso, pessoal. Queria agradecer por esse momento com vocês, essa troca, né? Muito obrigada por trocar todas as informações com vocês e coloque em prática todos esses pilares. Começa amanhã esse pilar aí, o físico, para quem não faz atividade física, enfim, tá bom? E o que precisar, estou à disposição. Apareceu mais uma aqui. Como lidar com um colaborador que explode com qualquer situação? Isso. Então, pessoal, tudo isso que é o que a gente estava conversando, né? Às vezes ele tem essas crenças, às vezes ele tem uma crença de ser agressivo, às vezes ele não tem a paciência, às vezes ele resolve tudo no grito, ele resolve tudo nessa falta de controle. Então, lembra, a gente precisa conhecer a nossa saúde emocional, ele precisa entender como ele funciona para que nessas reuniões ele respire, para que nessa reunião ele tenha controle sobre ele, sobre os pensamentos dele, porque ele perde o controle, por quê? Porque ele não está gerenciando. A gente só perde o controle de algo que a gente perdeu. Então a gente precisa trazer essa informação, pessoal, para os colaboradores, né? Descobrir quem eu sou, me autoconhecer para eu poder coordenar e gerenciar isso. Então, existem ferramentas para isso, tá bom? Então, a gente pode levar isso para a empresa de vocês, pode ensinar, enfim. Tenho certeza que vai facilitar muito o trabalho de vocês. A gente tem levado muito a questão da saúde mental para as empresas, que é esse controle, é esse gerenciamento, é esse autodesenvolvimento e esse autoconhecimento, tá bom? O que vocês precisarem, eu estou à disposição junto com a Paramed. E é isso, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. E eu sou a Cláudia Guastelli, deixo um beijo para vocês, se inscrevam lá no canal e o que eu puder ajudar tô aqui, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau.